Seja bem-vindo. Está começando mais um React. E o que a gente tem para analisar hoje ainda são as repercussões das redações, das poucas redações nota 1000, de toda a problemática das redações, né? Saiu um vídeo, eu não sei que dia que vai sair, na verdade. Saiu aí dois vídeos que eu postei sobre algumas considerações que eu fiz com base nas falas do Pedro Assad e do Renato, doutor Renato, que não é doutor, falando sobre as notas do Enem de modo geral e a nota da redação. E agora eu vi esse vídeo do Pablo Jamil, que geralmente ele tem uma posição mais crítica, uma posição mais madura também, até pela idade, também porque ele é professor. Ele não é aluno, ele não é treineiro, ele não é vendedor de cursinho. Quer dizer, ele vende os cursos, né? Mas ele é professor, antes de ser qualquer outra dessas coisas. Então ele talvez fale de uma posição um pouco diferente e ter essa perspectiva, né, ver, ouvir essa fala de um local diferente do que a gente está enquanto alguém está estudando para o Enem ou está fazendo a prova, ou que fez a prova e se lascou, é interessante. Né? Então, bora lá ouvir o Pablo. Vocês aqui é o professor Pablo Jamil, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse eu acho que é doutor. Esse aí eu acho que ele é doutor de verdade. Hoje eu vou falar sobre o resultado que nós tivemos da prova do Enem, que trouxe algo muito espetacular, algo que nós já prevíamos, e quando eu digo nós, vários professores de redação, tá? E eu queria trazer para vocês essa informação, numa espécie de reflexão aí, você talvez seja um enemzeiro da vida, né? Precisa saber disso aí. O que acontece? Hoje o INEP divulgou as notas e também divulgou para nós o resultado das redações. E do ano passado para cá, quando eu digo do ano passado, é da edição passada para cá, nós tivemos uma queda gigantesca das notas de redação, principalmente da quantidade de notas máximas, né? A nota 1000. Porque neste ano, nesta edição, nós tivemos apenas, pasmem, apenas 12 notas 1000. 12. Esse aí é Isso um, tá, significa mas esse é um dado que mais para frente eu vou falar, vou comentar um pouco sobre ele com base em dados, em outros dados, na verdade, né? Em mais informações. Porque a gente tem mania de olhar só para o ano anterior, o Pablo está fazendo isso também. Mas aí eu fui atrás de tentar entender, tentar buscar qual é a série histórica, pelo menos dos últimos 10 anos, de notas de redação no Enem, né? Inclusive, eu tenho que verificar melhor, vou continuar me aprofundando em relação a essa temática, mas eu fui atrás de procurar a série histórica e tal, dos últimos 10 anos. E aí quando a gente coloca no gráfico e analisa a série histórica, a gente pode tirar algumas reflexões interessantes, né? Não refutando diretamente isso que o Paulo está falando, mas eu acho que é importante a gente olhar para a gente não ficar só nessa de, meu Deus do céu, foram poucas notas 1000, não sei o quê, levando em consideração só o ano passado, né? O Enem ele teve muitas edições, ele começou a ter validade, se não me engano, foi a partir de 2009 que ele começou a valer, tipo assim, ter um peso maior e tal. Então, a, a gente tem que considerar, eu não lembro direito, né? Posso estar enganado, mas a gente tem que considerar, eu entendo pelo menos que a gente tem que considerar quando vai analisar essas questões de uma forma mais abrangente do que simplesmente olhar para o ano passado. Porque a gente olhando para uma série histórica pequena, para um dado pequeno, a gente pode ficar com essa impressão, escandalizar, meu Deus, foram poucas, né? Mas será que foram poucas? Depois, mais para frente a gente vai debater isso aí também. que dentre aqueles milhares de candidatos, milhares mesmo, apenas Milhões, belões. 12 conseguiram obter a nota máxima na redação. Isso é uma mudança bastante significativa, né? Você pega ano que teve 49 notas 1000, 60 notas 1000, agora apenas 12. O que isso reflete? Isso reflete algo que foi divulgado pelo INEP à época do Enem e muita gente não prestou atenção, que basicamente era o quê? A ideia de que o INEP passaria a diminuir a nota de pessoas que utilizassem modelos prontos de redação. Agora, deixa eu explicar para A problemática dos modelos. você o que é um modelo pronto de redação. Existem modelos de redação, por exemplo, estruturas para você introduzir um texto, estruturas para você introduzir uma argumentação, estruturas para você introduzir uma conclusão. O que nós estudamos e ensinamos naturalmente para os alunos, né? Então, você utilizar determinado conectivo, né? Você ter uma ideia de como apresentar o texto, tá? Isso é um modelo de redação que funciona, não é aquele modelo de redação que vai ser eliminado. Agora, o que E esse ponto ele é um ponto central. Eu estava reagindo no vídeo que eu reagi à fala do Renato, do doutor Renato que não tem doutorado, ele fala muito. Eu vou ser penalizado porque eu não usei conector. Inclusive, em relação a isso, né? Eu ia reagir a um vídeo que ele tinha falado sobre, o Enem não tem recurso, por que o Enem não tem recurso, não sei o que, lá, lá. E aí ele tirou o vídeo do ar.
não vai ter como reagir a esse vídeo, mas que era, me parecia ser uma sequência ao vídeo que eu tinha reagido antes, né, sobre a fala dele. Mas é isso, sabe? Um dos argumentos utilizados, é porque eu estou usando conectivo, eu usei o conectivo que a banca não aceita mais e tal. Isso não existe, sabe? De usar conectivo que a banca não aceita. Talvez alguns repertórios tenham ficado muito batidos e aí sim a banca tenha sido instruída a não considerar eles, ou então a penalizar o aluno, porque entendi que poderia ser um modelo, não sei, né? O Jamil que vai falar mais sobre isso. Mas, enfim, tem essa questão, né? Começou a invadir a Tem essa questão dessa diferença, que uma coisa é a estrutura da redação e os aspectos de coesão, coerência, que isso aí você não tem como mexer, sabe? Não tem como ensinar diferente. É isso. Pronto. Então não tem como você ser penalizado por causa disso, por causa dos conectivos que usou, por causa dessa parte de estrutura. Não tem. Se a estrutura é boa, é boa. Agora sim, se as pessoas vão usar um repertório filosófico batido, que todo mundo está usando, ou então que está em algum modelo, aí eu não sei qual a orientação da banca, mas me parece que talvez tenha sido instruída a penalizar sim as pessoas por terem usado esses repertórios batidos. Mais pra frente o Jamil vai falar um pouco sobre isso, é um ponto que eu concordo, inclusive, também. internet, inundou a internet assim, mas demais. Foram aqueles modelos prontos de redação que trazem para você a citação, o autor, ó o Jaiminho Fred Latino lá embaixo, a citação específica, o autor específico que você tem que colocar, a estratégia de argumentação que já está pronta, ou seja, vinha o texto praticamente pronto para o aluno, ele memorizava e entregava aquilo na redação. O INEP falou que chega disso, que toda vez que caísse um texto dessa natureza, o INEP iria diminuir a nota. E a gente pode verificar esse resultado agora, porque antes o cara conseguia pegar aquele modelinho de texto pronto, que estava escrito pelo professor do cursinho, pá, vomitava lá na prova e de repente chegava a nota máxima. Agora, isso não é mais possível. E a grande prova, muita gente que chegou com o modelo de texto pronto, bateu na trave e não tirou nota máxima. Aliás, não deve nem ter tirado nota suficiente para uma eventual aprovação, né, por meio aí da seleção dos vestibulares. E isso serve para você entender que toda vez que você tenta cortar o caminho do estudo, fica ali uma lacuna de aprendizado. Essa Pois é, cara, pois é, nossa. É bom ouvir uma pessoa comentando isso, né? E faz muito sentido que seja uma pessoa que é mais velha, que é mais experiente, fale isso bem aí, porque é isso, cara. Mais pra frente eu vou trazer um caso de um cara que falou nos comentários desse vídeo do Jamil, falando, eu usei modelo pronto e foi aprovado para medicina. Vamos ver, calma. Em outro ano, né, em outra edição, calma, né? Mas a realidade, o que é comum, a regra geral, o que não é exceção, é que quem corta caminho vai acabar se lascando lá na frente. Não tem jeito, não tem outra opção. O trabalho é duro, você tem que fazer esforço mesmo, não tem como escapar disso. Esse é um movimento intransferível, sabe? Não tem como cortar caminho, e se você corta caminho, vai ficar faltando um pedaço mais na frente, né? Aí quando acontece alguma medida, que é raro de acontecer, na verdade, mas quando acontece alguma medida de nivelamento, ou então alguma medida para avaliar quem está cortando caminho, como está cortando caminho, aí as pessoas se ferram, né? Acham ruim. lacuna de aprendizado pode ser extremamente prejudicial. Isso Pode. Agora é lógico, né? Como eu já falei em outros vídeos também. Talvez tenha sido, algumas pessoas tenham sido injustiçadas porque os corretores, de modo geral, pesaram a mão. Mas enfim, isso é efeito, isso é consequência de desse movimento todo que acontecia, sabe? Tem uma frase do Fanon, no Condenados da Terra, que é interessante. Ele fala, na verdade é uma frase, eu acho que é do Sartre, e no prefácio do Condenados da Terra de Fanon, que ele fala que sobre toda a questão da como é, rapaz? Do colonialismo e tal, nós não fomos nem vítimas nem algozes, né? Nós, enquanto intelectuais, né, que pensando, não fomos nem vítimas nem algozes. Nós somos todos cúmplices, sabe? E em alguma medida, se a gente não denunciava essa prática, se a gente não criticava isso de alguma forma, se a gente não refutava isso de alguma forma, a gente estava sendo cúmplice com esse modelo. Então, é uma pena, mas acabou que muitas pessoas estão sendo penalizadas por esse processo, só que no fim das contas, o que eu acredito é isso, que no fim das contas nós todos somos cúmplices, sabe? Desse modelo, de ficar com a boca fechada, ou então de não pontuar, ou então de não criticar da forma que for possível esse tipo de prática, esse tipo de atitude que leva ao que o João Vitor está falando, que é você cortar atalho e ter uma lacuna de aprendizado, sabe?
já aconteceu aqui e nós vamos observar cada vez uma tendência maior a você ter citações que são chamadas de citação coringa. Por exemplo, você sempre encontra aí na internet, aqui ou acolá, professores dizendo: comece qualquer texto citando o artigo 5º da Constituição, que é um absurdo, né? Exato, exato, cara. Nossa, demais. Tipo, o artigo 5º é amplo, é longo, ele é grande, tem mais de 70 incisos, tem muitas entradas. E talvez por ser tão generalista, ele não seja uma referência boa para citar, sabe? Em todos os textos. Não, não funciona assim. Não existe Não, citação coringa. Eu sempre falo não, sobre isso. não. Uma grande amiga minha, professora de redação também, a professora Rosane Reis, fala muito sobre isso. Então, larga a mão dessa história. Não existe citação para você decorar e trazer para a prova como uma citação coringa. A citação depende do seu histórico de leituras e nem sempre a citação cabe em determinado tema. Você tem que lembrar quais são os tipos de tema que o Enem cobra, que são temas que apresentam problemas sociais. Então, Uhum. nem sempre vale a pena você memorizar aquela citação ou aquele texto completo, porque isso está sendo penalizado. Pois é. E aí já está encerrando o vídeo, né? Mas ainda desse vídeo que eu queria extrair, eram duas situações que eu vi nos comentários, né? Era um cara falando, uma pessoa, né? Falando que fez tudo certinho, citou um autor específico, aparentemente um autor específico, relacionou com conceitos legais e tal. E aí mesmo assim tirou nota baixa. E mesmo assim foi penalizado. Se eu não me engano, tirou 780 na redação, né? Então, assim, é triste, né? É entristecedor, dói, eu sei que dói. É chato, né? Só que nesse caso específico bem aqui, generalizando, pegando de uma forma mais geral, a situação, né? Pegando o caso específico para poder generalizar de forma talvez eu possa estar incorrendo em algum erro, incorrendo em algum erro, é redundância. Mas enfim, talvez eu possa estar vacilando nessa generalização que eu estou fazendo. Mas assim, você pode ter toda a base filosófica que você tiver. Diferente e tal, não é repertório coringa e tal. Mas se a operacionalização na hora do texto não for boa, se você comete muitos erros de gramática, se tem algum problema de coesão, você vai ser penalizado, cara. Não tem jeito, não tem jeito. É como eu já falei em outro react, nos outros reacts que eu fiz. O momento da prova, a execução da prova é uma fotografia, sabe? O corretor da redação ele não vai levar em consideração o seu percurso. Ele não vai levar em consideração que todos os outros corretores estavam tirando, ou estavam te dando 900, 800, ou 900, 980, 1000. Não é assim que acontece, sabe? Eu acho que numa situação dessa, eu não sei como eu estaria me sentindo, mas provavelmente eu não me frustraria porque é uma impressão que eu tô tendo também, da galera que tá comentando, é que muita gente tá falando de que não merecia tirar nota baixa, nota menor, não merecia, não merecia. Só que não existe isso de não merecer, sabe? Tirar uma nota. Você vai tirar a nota pela performance que você conseguiu ter no dia. É isso. É injusto, é injusto. O formato é injusto. É isso, mas a realidade é essa. Você vai tirar a nota pelo formato ou pelo formato não, pela performance que você teve naquele momento. E às vezes a performance no momento não é tão boa quanto na sua escola, no ambiente que você está acostumado. Sabe, eu acho que eu não me frustraria nessa situação, porque quando eu faço uma prova, eu sempre espero o pior resultado. Sempre, sempre espero o pior resultado, sempre espero. Eu posso ter certeza que eu estudei, meus percentuais de acerto estão acima de 90%, todas as minhas revisões estão super estruturadas, meu repertório foi perfeito na redação. Eu sempre espero o pior. Eu sempre espero o pior. É uma posição pessimista, Marcos. Não, não acho que seja uma posição pessimista, é uma posição realista, sabe? Porque não é porque eu tô achando que é bom que outra pessoa vai achar também. Não é porque eu achei que eu tô certo que o gabarito da questão vai mudar porque eu tô achando que eu marquei a questão a alternativa certa. Como eu falei no outro react que eu fiz, teve até um caso, uma situação que eu fiz um concurso recente agora e tinha questões que estavam erradas, flagrantemente erradas em comparação ao texto da lei, que era a base daquilo ali. Fiz recurso, a banca não aceitou, cara. Então assim, não muda. Às vezes até quando a banca tá errada, ela não muda, entendeu? Então, eu acho que, tipo, isso não é para desmotivar, essa situação toda não é para desmotivar a gente, mas é para continuar. Tá? Para quem quer continuar, continue. E para quem vai se dar satisfeito com a nota que conseguiu, show de bola, maravilha. A vida segue. A vida segue tanto para quem vai continuar estudando, quanto para quem. Quer dizer, de um jeito ou de outro, a gente vai continuar estudando, né? As pessoas vão continuar estudando, porque quem vai continuar estudando, algumas pessoas vão continuar estudando para o Enem, outras pessoas vão continuar estudando porque vão entrar na universidade. Né? Vão começar uma graduação e tal, mas a vida continua. Pô. E aí o negócio é seguir. Aceitar a frustração, né? Legitimar a frustração e aceitar o processo, né?
e continuar estudando, continuar melhorando, mas entendendo que o processo, toda a caminhada, toda a preparação foi legítima, entende? E aí o outro caso dos comentários foi um rapaz que, enfim, não vou tecer comentários ad hominem em relação ao rapaz, mas tava falando, né? Falando, eu em 2021 eu usei modelo de redação, era um modelo amplamente utilizado, blá blá blá. Resultado, foi aprovado em medicina e tal, universidade. A primeira coisa que eu penso quando eu vejo uma coisa dessa bem aí primeira coisa, sério, a primeira coisa que eu penso é, me prove que você conseguiu. Me prove, cadê seu nome na lista? Cadê a quantidade de acertos, né? Cadê a nota da redação? Me prove. A primeira coisa que eu penso é isso, sabe? Porque na internet qualquer pessoa pode falar qualquer coisa. Entende? Então, eu acho que é outro aspecto interessante também. Tipo, não se deixem levar pelos comentários de muita gente na internet, porque as pessoas podem estar mentindo deliberadamente. Óbvio, eu sei que tem muita gente que está falando sério, tá sendo sincero e tal. Beleza, mas tem muita gente que pode estar mentindo nesse momento também. Então não acredite em tudo que você vê, a não ser que a pessoa mostre aquilo, a não ser que a pessoa prove, a não ser que a pessoa tenha dados para falar sobre aquilo ali. E outro ponto em relação a isso também é o seguinte: redação não aprova ninguém, nem desaprova. Redação ela tem um peso muito importante, ela é uma parcela importante da nota porque ela tem uma nota diferente das outras, isso vocês estão careca de saber já, provavelmente. Mas ela é uma nota importante porque ela vai praticamente de forma integral, né? Ela tem um formato fixo, né? Que vai de 0 a 1000, então, tipo assim, ela é muito, como é? Se tirar uma nota boa na redação é muito promissor. Só que ela sozinha não aprova, pô. Se esse cara foi realmente aprovado em medicina, provavelmente ele tirou nota boa nas outras disciplinas também, né? Então, não é só um fator. Mas e o caso específico do rapaz? Como o Renato estava comentando nos vídeos dele, né? Mas o caso específico do rapaz que talvez tenha perdido 20 pontos na redação, e aí por isso ele não vai ser aprovado. É uma pena. É uma pena. Só que é como ele próprio fala, o próprio Renato fala, o Pedro Assad fala também. Essa galera que faz preparação para medicina fala é concorrido. E é concorrido mesmo, sabe? É concorrido. Então, assim, é isso. Não dá pra gente acreditar em tudo que está sendo dito pelas pessoas, em qualquer momento, em qualquer contexto. Essa coisa de merecimento, de merecer tirar a nota, pelo amor de Deus. Não entrem nessa. Não caiam nessa furada bem aí. Assim, não achem que vocês mereçam alguma coisa por causa de processo, por causa do processo de estudo, por causa da caminhada, da preparação, porque a preparação, a banca ela não avalia preparação. Banca não avalia preparação. A realidade é essa. Quanto mais cedo a gente se acostumar com essa ideia, melhor, certo? E aí, como o Jamil falou também, é interessante a gente evitar essa tomada de atalho, sabe? Essa coisa bem de, vem, sabe? Não funciona, não dá certo, só produz lacuna, só piora a situação. E aí, no fim das contas, a gente está se enganando. Passei para medicina com o modelo pronto. Legal, mas que profissional você vai ser? Hein? Como é que você vai sustentar a graduação? Porque no final da graduação, talvez você tenha que fazer um TCC. Tem uma porrada de relatório que tem que ser feito. Vai fazer no chat GPT, é? E aí, quando você estiver trabalhando como profissional, não vai ter chat GPT para poder te ensinar como é que você faz uma cirurgia, ou então não vai ter chat GPT para te ensinar como é que você faz uma sutura. Assim, a parte prática, a parte operacional da coisa. Chat GPT talvez te ensine a teoria, mas tem uma parte que demanda treino. Então, que tipo de profissional você vai ser, sabe? É um questionamento que ninguém está fazendo. Está todo mundo cego por causa da frustração. E, enfim, faz pouco tempo que saíram as notas, faz sentido esse movimento, esse sentimento. Mas vamos tentar olhar além, galera. Vamos tentar olhar além, vamos tentar não deixar essa bruma de frustração cegar a gente, essa neblina aí de frustração cegar a gente nesse momento, porque não compensa. Só vamos prejudicar. E agora eu vou para o dado, né? Agora eu vou para a segunda rodada aqui, que é o dado do professor repórter do Instagram. Eu, inclusive, tenho que checar isso depois. Se eu estiver falando alguma besteira, eu vou me retratar. Mas provavelmente, pelo que eu já vi de modo geral, tá certo, o dado tá correto, né? Mas que é sobre a quantidade de notas 1000 nas redações, sabe? A série histórica dos últimos 10 anos de nota 1000 nas redações. Vamos lá. Pronto, voltei aqui com o gráfico do professor repórter. Eu vou, arroba professor repórter, dar todos os dados, todas as
as informações são dele. Se eu tiver, como eu falei, se eu estiver falando alguma besteira, depois eu venho me retratar aqui, né? Porque é assim que eu trabalho, né? Nesse momento, talvez a informação seja um pouco parcial. E aí eu me equivoco, mas se eu me equivocar, eu volto aqui para poder me retratar de alguma forma. Botei meus óculos aqui, porque a idade chega para todo mundo. E aí eu não estou enxergando direito, né? Os dados. Mas enfim, vamos lá. Essa aqui é a série histórica dos últimos 10 anos de notas 1000 da redação. Aqui, um gráfico simples, né? Número de notas 1000 na redação, anos 2014 2024. Beleza. O que, que a gente consegue ver nessa progressão bem aqui, histórica, dos últimos 10 anos? Vamos analisar com calma esse gráfico. Em 2014 você teve 250 redações, nota 1000, né? Pô, número grande. O que que aconteceu? E é interessante, assim, eu tava ouvindo o gráfico, eu tava pensando, pô, teve três grandes filtros, né? Em homenagem a usar o termo, em homenagem ao Pedro Loss, que fala muito desse negócio de grande filtro, mas em relação à evolução, a evolução planetária. Enfim, pirações, sei lá, de que disciplina, né? Físicas e astrofísicas, e essas coisas todas aí que tem muito na internet. Mas o ponto é, quando eu tava vendo, eu pensei, pô, teve três grandes filtros aqui, teve três momentos em que teve uma queda muito brusca da quantidade de redações em notas 1000, né? Então você teve de 2015 para 2014 para 2015, em que foi de 250 para 104. Alguém comentou nessa época? Alguém reclamou? Ah, é o modelo de redação? Não lembro. Esse, inclusive, 2015 foi o ano que eu fiz. Inclusive, em 2015 eu tirei 960. Então, faz tempo, né? Faz muito tempo. Vamos ver como é que vai ser agora em 2025 que eu vou fazer. Qual vai ser a nota que eu vou tirar. Tomara que eu não esteja aqui mordendo minha língua. Queimando minha língua, né? E acaba, eu tô falando. E aí eu vou acabar me ferrando também, né? Vou entrar no bolo das pessoas que se lascaram por causa de modelo pronto, embora eu não use modelo pronto. Eu nunca usei e não pretendo usar para nenhum tipo de redação. Mas, enfim, você teve um primeiro grande filtro aí de 2014 para 2015, uma redução de mais de 50% na quantidade, né, em relação, colocando em relação de 2014, né, como referência de 2014, você teve uma redução de mais de 50% para 2015, tá? 2015 não caiu tanto, para 2016, tarará, só que aí vamos pegar de 2015 para 2017, outra redução de 50%, né? Aproximadamente. De 2019 para 2020, outra redução de quase 50% também, sabe? Perto de aproximadamente 50%. Então, eu acho que esses aí foram os três grandes filtros, sabe? De 2014 para 2015, de 2016 para 2017 e de 2019 para 2020, os grandes filtros. E aí a gente analisando essa série histórica, o que, que a gente pode ver quando a gente chega de 2020 para 2022 para 2023? É estranho, né? Eu estranhei, eu pelo menos, eu aqui, estranhei esse boom de notas de 18 em 2022 para 60 nota 1000, oxente, que história foi essa, sabe? E aí, em 2024, a gente retoma a linha, a gente retoma a tendência de queda dos últimos 10 anos. Então, assim, se a gente para analisar as notas, a quantidade de notas na redação, aparentemente o que acontece, o que estava acontecendo era uma tendência de queda ano após ano. Aí, você teve uma constância de 2017 para 2019, tá, tudo bem. Mas em 2020 teve um grande filtro, e aí, novamente, houve uma tendência de queda, e teve essa aberração em 2023, de uma quantidade muito grande, que beirou lá 2016 novamente, sabe? Que foi o segundo grande filtro. E aí, de novo, a gente tem uma queda, e volta para a tendência, que era a tendência que estava, sabe? Então, assim, não me assusta, não me admira tanto a quantidade, não estava me admirando, não estava me assustando tanto a quantidade de redações que foram com notas 1000 antes de ver esse gráfico. Agora que eu vi o gráfico foi que eu fiquei, faz sentido mesmo ter sido pouco. Agora, apesar desse boom em 2023. E aí é isso, sabe? Tem muita gente que tá criando um argumento de que, meu Deus, não é estranho, para sustentar a ideia de que houve um erro na correção do Enem, sabe? Que foi errado, que o INEP está errado. E sim, pode ser que ele considere que está errado, que esteja errado, que volte atrás. Eu não tenho nada a ver com o INEP, eu não tenho nada a ver com nenhum desses órgãos aí, né? Mas, enfim, vendo esse gráfico, fica muito claro para mim que, na verdade, a tendência ela normalizou em 2024.
ela não foi uma aberração. A aberração foi o que aconteceu em 2023 e aí a gente ficou desacostumado a voltar a ter tantas notas 1000 no Enem, sabe? Sendo que isso acontecia desde 2017, ou desde 2016, na verdade. Então é isso. E aí, por último, tem uma última coisa que eu queria trazer em conexão com o outro react que eu fiz, que é em relação a recurso do Enem. Isso aqui eu não vou demorar muito tempo nessa parte, não. Vamos ali para o site do INEP agora. Vamos passar pelo site do INEP. INEP Malvadão. Pronto, bora lá para o site do INEP Malvadão. Certo, chegamos no site do INEP Malvadão. E aí, gov.br, e aí o que é que tem? Olha que interessante uma coisa, né? Vamos lá. Nessa aba aqui, então, todo órgão, toda autarquia, o INEP, antes de situar, antes de aprofundar, vou fazer situar aqui vocês em relação a uma coisa, né? Todo órgão, todo órgão não, mas assim, como é que eu explico isso aqui de uma forma fácil? Tá, essa parte de direito melhor, essa parte de direito ninguém fala, né? Só fala a parte de direito constitucional do artigo 5º para poder citar na redação, mas essa parte do direito, que é um direito administrativo, ninguém comenta. Mas em relação a quem exerce o poder, como o poder é exercido pela administração pública, né? Então você tem dois veios, duas possibilidades, né? Dois caminhos possíveis. A administração pública, resumindo, de forma resumida. A administração pública direta, que são as secretarias, os ministérios, né? O MEC, ele faz parte da administração direta, que é a própria administração pública exercendo as suas atividades. E você tem a administração pública indireta, que são autarquias, fundações, sociedade de economia mista, são entidades que vão prestar algum tipo de serviço para a administração pública, só que não é a própria administração pública, ela está vinculada a algum ministério. Por exemplo, o INEP, ele é uma autarquia, que a autarquia é um tipo de entidade da administração pública indireta que tem muita autonomia. Por mais que tenha uma vinculação muito forte com a administração direta, ela tem muita autonomia. Ela tem uma autonomia relativamente legal em relação às outras entidades públicas, né? Que são 4. Mas, enfim, o INEP é uma autarquia. Toda autarquia, todo órgão da administração pública, seja direto ou indireto, tem que ter uma coisa, essa coisinha bem aqui, ó, que é a parte de acesso à informação. Tem que ter acesso a parte de acesso à informação. Aqui, ó, vou marcar. A parte de acesso à informação. Oxente, que é isso? Vale, meu Deus. Enfim, a parte de acesso à informação e mecanismos de controle social, como eu tinha falado, controle e participação social, como eu tinha falado no react que eu fiz anteriormente. Né? O INEP, ele tem, né? Se você vai na parte de acesso à informação, você encontra uma abinha que é de participação social. Tá bom, então, em relação à participação social, o INEP explica. Nesta seção são divulgadas informações referentes à realização de audiências públicas, consultas públicas ou outras formas de incentivo à participação popular promovidas pelo INEP. Ou seja, o INEP malvadão, talvez não seja tão malvadão assim, né? Talvez seja. Mas será que é a gente que está dormindo no ponto e não está usando esses mecanismos que o próprio INEP dá? Então vamos lá. Quais são as modalidades de participação? Tem as audiências de consultas públicas, conselho de órgão colegiado, as conferências, outras ações, chamamento público, ouvidoria e serviço de informação ao cidadão. Né? Serviço de informação, você pode conseguir informação que você está pedindo, solicitar qualquer informação que não seja informação sensível, ou então uma informação sigilosa e tal, tudo que é de acesso público você pode conseguir a partir disso, do serviço de acesso à informação. Esse último bloquinho bem aqui do canto inferior direito, certo? Tem outro ponto também que é interessante, que é o da ouvidoria. Então, na ouvidoria, a gente pode reclamar com o INEP. Olha que legal! Olha, todo mundo que está insatisfeito, bora, gente, bora lá. Todo mundo que está insatisfeito com a nota da redação, vamos então nos organizar e vamos pegar e escrever notas de indignação e fundamentadas. É óbvio que ainda não dá para fazer isso, né? Mas vamos escrever notas, ao invés de ficar escrevendo nos comentários do Pablo Jamil, do Renato, do Pedro Assad, a gente vai escrever na ouvidoria do INEP. Vamos mandar um formulário do INEP para poder reclamar da nota da redação? Bora lá? É só entrar no site do INEP, aí você vai lá, clica em acesso à informação, participação social, ouvidoria. Aí você vai lá e escreve seu formulário reclamando. Olha que legal, olha que interessante, certo? E aí uma outra parte, que as audiências públicas e consultas públicas, eu não sei como é que funciona, as conferências eu não fui parar para ver também como é que funciona, mas está aí. A título de curiosidade, está aí. Conferência geralmente é um momento público, que tem um caráter não tanto decisório, deliberativo, mas assim, você pode propor algumas coisas e tal. Mas aí, olha que interessante esse bloquinho
que chama Conselhos e Órgãos Colegiados. Conselhos e Órgãos Colegiados. É aí, geralmente, onde muitas das decisões da autarquia INEP vão ser tomadas. Onde muitas das solicitações, das reclamações, podem ser feitas, sabe? Porque como ela é como eu falei, como ela é uma autarquia, ela tem autonomia própria. Então tem um diretor, um gerente geral, enfim, não sei como é que são as nomenclaturas, porque varia, né? Mas enfim, tem uma pessoa que chefia uma coisa toda, tem um conselho que chefia também, que organiza todos os processos, todos os trabalhos e tal. Então não adianta só eu reclamar na ouvidoria, entendeu? Reclamar na ouvidoria é um passo, mas tem os órgãos colegiados que alguns podem ser ocupados por pessoas como eu, como você, como pessoas que fizeram o Enem. E agora a gente vai ver, e agora a gente vai justamente ver esses órgãos colegiados. Quais são os órgãos colegiados que tem no INEP e quais será que a gente pode participar? A gente que é usuário, que é cidadão, pode participar. Vamos lá? Pronto, olha que difícil. Olha, é muito difícil. O INEP é muito malvado. O INEP é sacana. Ele não possibilita que a gente tenha contato com nada, né? Não é transparente, ele é malvado demais, ele faz as cagadas e não deixa a gente reclamar. Olha que malvado. Que ruim, né? É só você entrar no site do INEP, clicar em acesso à informação e participação social. Olha que caminho difícil. Aí você chega em conselhos e órgãos colegiados. Isso tudo para você conseguir entrar em contato com o INEP do conforto da sua casa. Olha que dificuldade! Meu Deus! Enfim, piração à parte, vamos aqui para os conselhos e órgãos colegiados. É porque eu fico muito puto, sabe? Fico muito puto com a posição de algumas pessoas. Não as pessoas que estão se sentindo indignadas, mas as pessoas que captam essa indignação e tentam vender isso aí de alguma forma, sabe? Então só ficar reclamando. E usa o INEP como antagonista. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, para de reclamar, vai fazer alguma coisa. Putz, eu ia xingar aqui, mas eu tô tranquilo hoje. Mais ou menos. Certo. Conselhos e órgãos colegiados. Nessa sessão são divulgadas informações referentes aos conselhos e órgãos colegiados mantidos pelo INEP, como suas comissões e comitês. Aqui é onde algumas decisões, deliberações, elas podem ser feitas, elas podem ser apresentadas ao público, elas podem ser feitas, inclusive, junto com o público. Então, vamos ver quais são os conselhos, comissões, né? Você tem uma comissão assessora de avaliação de formação médica. Opa, esse aqui talvez não seja para mim, né? Não sou formado em medicina, não sou estudante de medicina, não sou médico, né? Comissão de análise de itens. Essa aqui eu entrei rápido, porque eu achei, quando eu estava vendo, eu achei que isso aqui era em relação ao Enem. Opa! Vou reclamar dos itens do TRI, aqui dá para reclamar do TRI. Não dá, porque isso aí tem a ver com revalida, tem a ver com algumas questões relacionadas à medicina. Muita coisa da medicina, inclusive. Cadê as outras profissões aí? INEP ou INEP? Seu meritocrata. Vamos lá. Vamos. E elitista. Vamos aqui focar nas outras. Comissão técnica de acompanhamento e avaliação. Não sei para que vocês servem, não foi entrar, não tenho tempo para perder em relação a isso aí. Se você tiver curiosidade e tiver tempo também, dá uma olhadinha, dá uma fuçada nessas coisas aqui. Eu vou colocar os links na descrição, que você vai poder acessar tudo, ó, tudo isso aí. Você vai poder acessar e entrar e fuçar o site do INEP todinho, até porque ele é público. A lei de acesso à informação, ela obriga os sites obriga as autarquias, os órgãos e as entidades da administração pública a disponibilizar informações. Olha que legal, olha que interessante. Certo. Continuando. Comissão técnica de classificação dos cursos. Eu acho que isso aí tem a ver com as graduações e tal. Comitê de governança institucional. Não sei para que isso aí serve. Mas são órgãos colegiados. Se a gente não pode participar de todos, pelo menos a gente pode ficar por dentro, né, clicando em cada um desses bloquinhos, a gente pode ficar por dentro das deliberações que estão acontecendo, né? O que é uma coisa interessante de se fazer. Comitê, em vez de ficar esperando só o nosso influencer preferido falar sobre o assunto, ou então, em vez de ficar esperando a Globo, as mídias falarem sobre o assunto, né? E aí, depois, deixa eu ver, comitê editorial da revista, conselho consultivo. Conselho consultivo geralmente é onde eles tomam decisões importantes a respeito das atividades, das ações, orçamento, essas coisas todas bem. Então, é importante, só que o conselho consultivo, geralmente, ele não pode ser ocupado por usuários. Usuários, assim, pessoas que usam o serviço de alguma forma, né? Então, tipo assim, você que fez o Enem, você é um usuário do INEP. Você está usando um serviço do INEP, né? Só que aí ao lado tem justamente o conselho de usuários. Olha as coisas ficando interessantes aqui, ó. Conselho de usuários, né? Tem a editoria científica de uma revista e outras comissões de comitês, né? Então tem muito espaço para a gente, ou pelo menos para a gente se informar, mas se não para a gente se informar,
No conselho de usuários, talvez a gente possa intervir, né? Vamos ver o que é que tem no conselho de usuários? Pronto, o Conselho de Usuários de Serviços Públicos. Olha aí, ó, quando é que foi publicado? 2022. Seja um voluntário do Conselho de Usuários de Serviços Públicos. Olha que legal. Então, aparentemente, qualquer pessoa pode fazer parte, né? O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Meu Deus do céu, peraí, vou botar meus óculos de novo. Anísio Teixeira convida voluntários para integrarem o Conselho de... Ah, bom, um adendo aqui. Eu não sei se isso aqui está aberto, se esse chamamento está aberto aqui. Né? Geralmente tem edital e tal, tem umas coisas aqui. É para acessar o guia, enfim. Não sei se aqui está aberto. Ah, o guia do conselho. Enfim, não sei se isso aqui tem edital aberto no momento. Enfim, se você se interessou, se você quer tomar uma atitude, então ir atrás de fazer alguma intervenção que seja realmente efetiva em relação à problemática da redação ou do Enem tem recurso, talvez o espaço seja esse. Talvez aqui seja o local que você pode utilizar para poder dar vazão à sua indignação, assim como a ouvidoria do INEP, né? Certo, vamos lá. Um estudo, convida voluntários para integrarem o Conselho de Usuários de Serviços Públicos, que atuarão opinando sobre a qualidade e a efetividade dos serviços prestados pela instituição. Olha que interessante! Ao aceitar-se conselheiro de um órgão ou entidade, o usuário se voluntaria para contribuir para a melhoria de todos os serviços associados àquele órgão. Olha que interessante, de novo. Então, assim, tem locais, cara, dá pra tomar uma atitude mais propositiva, mais efetiva do que ficar simplesmente reclamando. Ai, que INEP malvadão, INEP injusta. Entra no conselho de usuários, cara. Entra no conselho de usuários. Bora reclamar lá? Bora pra lá? Bora pro conselho de usuários? É voluntário. Vai atrás de saber se está funcionando, se não está funcionando, bora quebrar, bora pegar as placas, e bora reclamar, e bora fazer os cartazes lá. Abre de novo o conselho para o que um dia talvez volte. Né? Enfim, a participação de usuários de serviços públicos no acompanhamento da prestação e na avaliação desse serviço é um direito básico, conforme estabelece a Lei 13.460 de junho de 2017. Não sei qual lei é essa, não lembro direito. Engasguei. Não lembro direito qual é essa lei, mas enfim, sigamos. Que dispõe sobre a participação, a proteção e a defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da administração pública. Como eu disse, existem os mecanismos, a gente tem que usar eles, certo? Um dos mecanismos que viabiliza essa participação é o Conselho dos Usuários dos Serviços, que viabiliza essa participação dos usuários de serviços, é o Conselho de Usuários de Serviços Públicos, conforme define a Lei 3.000, os conselhos de usuários são órgãos consultivos. Olha que interessante, são órgãos consultivos. Então dá para tomar decisões aí. Não é só deliberativo. Não. Cancela. Consultivo, na verdade, é onde não se toma decisão. É justamente para debater e dar sugestões. Então você vai dar o final, tipo assim, por exemplo, qual é o documento final que dá poder, dá efeito jurídico para uma instituição como essa BNI, para uma entidade como essa. É uma portaria. Por meio de uma portaria, a instituição ela faz valer o seu poder e aí os atos normativos, né? Tem vários tipos de atos normativos. Atos administrativos, na verdade. E aí, portaria é um ato que confere muito poder, confere efeitos materiais, se não me engano. Enfim, confere efeitos a uma determinada decisão. Isso geralmente acontece em órgãos que têm caráter deliberativo. Caráter deliberativo tem poder de decisão. No caso do órgão consultivo, como eu estava vendo, os conselhos de usuários são órgãos consultivos. Pois é, ele não tem caráter de decisão, não tem poder de decisão. Daí não sai uma portaria, por exemplo. Mas daí saem relatórios que podem fundamentar portarias. A partir de quê? De pressão, de outros tipos, de outras formas de pressão popular também, sabe? Não é só você fazer a reclamação, ou então ir para o conselho de usuários do INEP e achar que pronto, resolveu o problema. Agora, a partir de agora, o Enem vai ter recurso. Não, a gente tem que fazer pressão popular. Toda vez que uma mudança acontece neste país é por causa disso, de pressão popular. Né? Enfim, consultivos, né, caráter consultivo, com a atribuição de acompanhar a prestação de serviços, participar na avaliação de serviços, propor melhorias na prestação de serviços, contribuir na definição de diretrizes para adequado atendimento ao usuário. Olha que interessante em relação ao Enem. Então, os critérios do Enem são subjetivos. Pois é, dá para a gente reclamar aqui no conselho. Dá para fazer parte do conselho e fazer algum tipo de discussão nesse sentido. Né? E acompanhar, avaliar a atuação do ouvidor. Pessoa que recebe, provavelmente a pessoa que recebe as críticas, né? Que recebe as reclamações, que a gente pode mandar também na ouvidoria e ver se está fazendo o trabalho bem feito. Devem participar,
para você participar, quem pode participar? Resumindo, quem é que pode participar? Os servidores e cidadãos da comunidade externa, tanto servidor do INEP quanto cidadão da comunidade externa, que utilizam os serviços do INEP. Certo? Quem é que utiliza? Os voluntários podem utilizar a página do Conselho para avaliarem os seguintes serviços. Fazer o Enem é o primeiro. É o primeiro ponto, é Enem. Enseja, ENAD, Revalida, CELP-BRAS, não sei nem o que é isso, e SEDAP também, não sei. Eu só sei, eu parei na Revalida. Os outros eu nem sabia da existência, olha que legal. Ação à iniciativa da Controladoria Geral da União, CGU, em conjunto com as ouvidorias dos órgãos integrantes da Rede Nacional de Ouvidorias, incluindo a ouvidoria do INEP também. Siga o tutorial e seja voluntário na melhoria dos serviços prestados pelo Instituto. Então tá aqui o tutorial de como é que você pode fazer. Eu acho que assim, eu já deu aqui. Eu acho que eu já fui claro o suficiente a respeito do fato de que existem mecanismos de controle social, existem alternativas que não sejam só ficar reclamando, reclamando, escrevendo nos comentários, ai meu Deus, a vida é injusta, ai meu Deus. Ai. Como eu disse, é válida essa indignação, mas vamos transformar isso aí numa coisa útil. Vamos reclamar nos canais oficiais do órgão, vamos reclamar na ouvidoria, vamos reclamar no conselho de usuários, né? Vamos usar os mecanismos, os instrumentos de controle social que existem em relação à educação, em relação ao Enem, para poder fazer alguma coisa que seja realmente efetiva, né? Porque ficar só reclamando, não vai resolver o problema, como eu já disse. E é isso, por agora, neste momento, eu vou encerrar o React de agora. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Tinha outro vídeo para reagir do Renato, mas ele tirou do ar, então não posso fazer nada em relação a isso. Olha a minha frustração aqui, ó. Não posso fazer nada, né? Ele tirou do ar, ele toma a decisão do que ele quer, então tudo bem. E é isso, vou encerrando por aqui, até a próxima.